Texto bíblico. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Significado imediato. Neste versículo, Judas deixa claro que a sua intenção inicial era escrever uma carta mais geral sobre a salvação que todos os cristãos compartilham. No entanto, ele percebeu a necessidade urgente de exortar os crentes a batalhar pela fé, pois falsos mestres estavam a infiltrar-se na igreja. Os principais pontos desse versículo são: salvação comum, refere-se à salvação compartilhada por todos os cristãos, baseada na graça de Deus e não em méritos próprios. Tive por necessidade, sobre um perigo iminente, Judas sentiu um peso espiritual para alertar. Exortando-vos a batalhar pela fé, a fé verdadeira estava a ser atacada, exigindo que os cristãos a defendessem ativamente. Que uma vez foi dada aos santos, isso indica que a fé cristã já havia sido completamente revelada e entregue à Igreja, ou seja, não havia espaço para novas doutrinas que distorcessem o Evangelho. Significado escatológico. Este versículo também pode ser interpretado dentro de uma perspectiva escatológica, pois encaixa-se no contexto das advertências sobre a apostasia dos últimos tempos. O alerta contra a apostasia final. Judas reconhece que a fé dos cristãos seria atacada por falsos mestres e doutrinas enganosas. Isso alinha-se com outras passagens escatológicas, como 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que fala sobre a grande apostasia que acontecerá antes da volta de Cristo. 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz que, nos últimos dias, muitos se desviarão da fé, seguindo espíritos enganadores. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus alerta que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam até mesmo os eleitos. A exortação de Judas para batalhar pela fé encaixa-se no contexto final dos tempos, onde o engano será tão intenso que apenas os que estiverem firmes na verdade poderão resistir. A necessidade de perseverança nos últimos dias. A ideia de batalhar pela fé sugere um conflito espiritual crescente, algo que se intensificará nos últimos tempos. Em Apocalipse 13 e 14, vemos que os santos serão perseguidos e precisarão resistir ao sistema do Anticristo. Judas antecipa essa necessidade de firmeza na fé, pois a pressão contra os cristãos aumentará cada vez mais. A defesa da fé contra a nova ordem religiosa global. Nos últimos tempos, haverá uma fusão de religiões e ideologias que tentarão enfraquecer a verdade do Evangelho. O alerta de Judas sobre batalhar pela fé que foi entregue uma vez aos santos é um aviso profético contra essas distorções. Isso encaixa-se no cenário de Apocalipse 17, onde a grande meretriz, que representa um sistema religioso corrompido, tentará seduzir e enganar os fiéis. Aqueles que não estiverem fundamentados na doutrina verdadeira correrão o risco de serem levados por essa influência espiritual perversa. Conclusão. Judas capítulo 1, versículo 3 não é apenas um chamado para a defesa da fé no primeiro século, mas um alerta atemporal, especialmente relevante para os últimos dias. O espírito da apostasia já estava a agir no tempo de Judas, mas se intensificará à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Assim, a aplicação escatológica deste versículo é clara: os cristãos precisam estar preparados para lutar contra falsas doutrinas e manter-se firmes na fé verdadeira, pois a batalha espiritual tornar-se-á cada vez mais intensa até à volta de Cristo.